Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão das centúrias do amor e da pura oração de São Máximo Confessor. É o nosso quinto encontro. Hoje nós vamos trabalhar as centúrias 9 e 10ª. Centúrias 9ª e 10ª. Diz, então, São Máximo Confessor: os homens amam uns aos outros, ou de modo louvável ou vergonhoso. Isto por 5 razões: ou por amor a Deus, pois o homem virtuoso ama a todos, e o homem ainda não virtuoso ama os virtuosos. Então, primeiro, ou por amor a Deus. Segundo, ou por natureza, como os pais amam suas crianças e as crianças amam seus pais. Ou por causa da autoestima, como aquele que é bajulado ama quem o bajula. Ou por causa da avareza, como quem ama um homem rico pelo que pode tirar dele. Ou por causa da autoindulgência, como o homem que vive para sua pança e genitália. O primeiro desses amores é recomendável. O segundo é de um tipo intermediário. E o resto está no domínio das paixões. Então, São Máximo detecta 5 razões para que um homem possa amar o outro homem. Então, ele coloca o primeiro por amor a Deus, o segundo por natureza, o terceiro por causa da autoestima, o quarto por causa da avareza, o quinto por causa da autoindulgência. Vamos trabalhar cada um deles. Primeiro, eu vou fazer um comentário que antecede esta reflexão, dizendo o seguinte: existe o amor perfeito, que caminha para a perfeição. Existem outros níveis de amor. Esses níveis de amor podem até ter como referência o fundamento do amor maior a Deus. Mas o ser humano deve caminhar para essa grande perfeição. Quando Jesus disse ao jovem rico: vai, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me siga. Aquele jovem queria ficar com o suficiente para ganhar a vida eterna. Então ele buscava o suficiente. Mas existe uma capacidade maior, um amor maior. Esta capacidade do amor maior é que leva à capacidade do amor à perfeição, se queres ser perfeito. Quando nós
usamos a expressão simpatia, antipatia, essa expressão é uma expressão animalesca, é do instinto. Tem animais que têm simpatia e antipatia, que demonstram essas realidades porque isso é instinto. Não existe nobreza nenhuma num ser humano que tem simpatia ou antipatia. Isto não é nobreza, não é perfeição. O primeiro passo para começarmos a caminhar à perfeição é um passo de uma dimensão espiritual chamado empatia, onde você tem que trabalhar as realidades instintivas para superá-las, para criar comunicação, criar contato. Então é empatia. Empatia é espiritual. Simpatia, antipatia é instintivo, é animal. Então quem age na sua vida com simpatia e antipatia se assemelha muito mais aos animais do que a um ser humano de vida espiritual. Mas existe um amor que caminha a pessoa para a perfeição. Porque um amor, você tem um amor, ele chama aqui de amor por natureza, de pais com filhos, uma relação de sangue. Você restringe a relação humana à relação sanguínea. Então, o amor passa pela experiência da família sanguínea. Esse amor é um amor significativo, mas ele não é perfeito, não atinge a perfeição. Como também, se você tem um amor com amigo, o amor de um amigo é um amor restrito a um círculo de amizade que muitas vezes exclui outros. Existem outros tipos de amores, né? Mas o amor perfeito é aquele que Jesus fala no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5. O amor perfeito leva você a uma realidade de chegar ao ponto de amar os inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam, rezar por aqueles que vos perseguem. O amor perfeito é aquele que busca em Deus a realidade do aperfeiçoar a sua experiência mística e de vida, a ponto de que esse amor seja capaz de, independente do bem ou do mal que a pessoa te fez, você vai continuar a amá-la do mesmo jeito. Porque Jesus fala, Deus é tão bom que dá a chuva para os maus e os bons. Ele é tão bom que ele dá o sol para os justos e injustos. Não é a resposta que a pessoa dá que vai motivar o meu amor. Não, é o amor que está aberto a qualquer resposta que a pessoa dá, seja positiva ou negativa. Então, Jesus diz, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. A perfeição de Deus é a perfeição do amor. E essa realidade é uma realidade onde a pessoa chega ao ápice da compreensão dessa experiência mais profunda, onde a própria vida dela se transforma e ela, naquele momento, é capaz de amar, apesar de todo o mal que também lhe possam fazer. Então, repetindo o que nos diz, os homens amam uns aos outros. A relação do amor é uma relação do ser humano. Então, ou de modo louvável, então ele ama ou de modo louvável, ou ama de modo vergonhoso. E ele então dá 5 razões, né, dentro do pensamento de São Máximo Confessor. Então ele ama por amor a Deus, e ele vai dizer que um homem virtuoso ama a todos, é a expressão que eu dizia, independente de quem seja a pessoa,
E o homem ainda não virtuoso, mas que está no processo da virtude, amam os virtuosos, né? E querem também chegar a fazer essa experiência desse amor, né, a Deus, esse amor com razão, com sentido de aperfeiçoamento. Ou por natureza, segunda razão. Como os pais amam suas crianças e as crianças amam seus pais. Então, a relação familiar, que é um círculo fechado aos laços de sangue, né? Ela também é positiva, né? Ela é positiva, mas existe uma realidade superior a esta. Então, abrir as fronteiras da experiência da família, do círculo familiar, de sangue, para dar condição de expressar-se muito maior do que essas fronteiras. Então, o amor a Deus rompe essas fronteiras. E Jesus nos dá esse exemplo quando ele diz, né, as pessoas que diziam, olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus diz, quem são minhas irmãs, irmãos, mãe? São aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Jesus rompe aqui a dimensão da família de sangue e abre essa dimensão para uma realidade maior. Terceiro, ou por causa da autoestima. O exemplo que ele dá dessa autoestima é o seguinte, como aquele que é bajulado ama aquele que bajula. Existem pessoas que aceitam ser enganadas. Elas acham que com isso elas estão sendo amadas. Mas muitas vezes a pessoa que bajula tem interesse pessoal. E por detrás dessa bajulação existe também um desprezo pela pessoa pela qual ela bajula. Porque a farsa, né, essa máscara social da falsidade. Porque a pessoa que bajula, sendo incompetente, ela precisa se apoiar naquele que vai dar sustentação à sua vida, embora muitas vezes ela não goste da pessoa, mas sabe que ali ela vai poder usá-la para obter aquilo que quer. Mas cada cabeça uma sentença. A quarta, por causa da avareza. Então, é uma razão, né, do qual os seres humanos buscam amar. Como quem ama um homem rico pelo que ele pode tirar dele. O objetivo é um objetivo material. O interesse é daquilo que ele pode obter como ganho naquela relação. Ou por causa da autoindulgência. Vamos ver o que ele se quer dizer com isso. Como o homem que vive para a sua pança, então a sua gula, ou genitália, né? Que vive e usa a sua realidade da sexualidade e afetividade como um animal no instinto, age pelo instinto. Então, São Máximo vai dizer que nessa experiência das razões pelo qual os homens se amam, o primeiro destes 5 é recomendável. Então, é recomendável, né, amar os homens por amor a Deus. Né, por amor a Deus. Isto é recomendável. Como segundo, né, é de um tipo intermediário. Ele é positivo, mas ele está restrito a um ciclo familiar, um ciclo de sangue. E o resto, isto é, por causa da autoestima, por causa da avareza e por causa da autoindulgência, ele diz, né, o resto está no domínio das paixões.
O homem perdeu, quando ele está no nível das paixões, ele perdeu o controle sobre a sua própria vida. Ele cedeu às paixões e ficou submetido a essas paixões, de onde ele mesmo não tem forças depois para sair. Porque ele está tão envolvido que as paixões, então, praticamente o engolem e não deixa que ele possa desatar este nó, não é? Vamos ver a centúria 10ª. Vou ler primeiro, depois nós vamos passando. Se existissem alguns homens que você odiasse, essa centúria 10. Se existissem alguns homens que você odiasse, e alguns outros que você nem amasse, nem odiasse, neutro, e outros ainda que você amasse fortemente, e outros novamente que você amasse moderadamente. Então há uma certa oscilação. Reconheça dessa discrepância que você está distante do amor perfeito. Pois o amor perfeito pressupõe que você ame a todos os homens igualmente. Então aqui ele já faz essa distinção dos amores, né? Onde ele vai dizer que existe um amor perfeito, onde a pessoa está se aperfeiçoando. Porque quando o ser humano nasce, ele não nasce pronto, ele tem que ser construído, então ele tem que se construir. O pai, a mãe, os avós podem colocar todas as condições para que a pessoa faça uma boa escolha. Mas, se ele não quiser, tudo que está colocado à disposição dele não vai valer nada, ele não vai aproveitar nada. Então, a pessoa é protagonista desse processo de aperfeiçoamento, de crescimento. Então, ela nasce, ela tem que crescer e aprender a realidade da vida social, as relações sociais, as normas sociais. E a primeira experiência é a família. Ela tem que aprender também a desenvolver a inteligência e colocar a inteligência para poder não agir segundo o instinto animal, mas ser capaz de canalizar essa inteligência para uma realidade de crescimento e aperfeiçoamento. Ele também nasce na sua dimensão afetivo-sexual, que também deve ser desenvolvida numa realidade de ser capaz de exercer a sua realidade mais profunda da sua afetividade e sexualidade e colocar a serviço da vida, e não a serviço do instinto, onde ele perde o controle e o poder de si mesmo. E assim sucessivamente outras dimensões da vida importantes, sempre é um crescente. A dimensão mística é um crescente. Você não nasce pronto, você vai crescendo nessa dimensão, para atingir esse amor perfeito, né? Então, vamos retomar essa centúria 10ª. Se existisse alguns homens que você odiasse, então você age pelo instinto, você rejeita aquela pessoa. Então você age de uma forma instintiva, como eu falava na centúria 9ª. Alguns que você nem amasse, nem odiasse, então você é indiferente. Então a indiferença também é uma realidade que não leva à perfeição. E outros ainda que você amasse fortemente. Quer dizer, você não tem controle sobre si. Ou é fogo ou é água. Em alguns relacionamentos, as pessoas se tornam como um fogo, né? Então, amam fortemente, né? E às vezes esse amor fortemente tem muito apego, né? Esse apego é uma insegurança, porque a pessoa acha que, segurando a pessoa, ela vai ter equilíbrio. Não, mas quanto mais ela tem um medo de perder,
mais insegura ela fica. E esse amor forte muitas vezes leva a uma relação doentia, né, destrutiva. Outros, novamente, que você amasse moderadamente. Então, uma coisa tranquila, uma coisa sem muita força, sem muita vontade de estar com aquela pessoa, simplesmente ama moderadamente. Reconheça dessa discrepância. Então, mostra que o ser humano que age através dessas realidades passa por uma realidade discrepante, né? Que você está distante do amor perfeito. Isso tem que estar claro. O amor não caracteriza pelo excesso. O amor caracteriza pela sua capacidade de deixar ser transformado pelo Deus, fazendo essa experiência de ser amado, perceber essa perspectiva de ser amado e se transformar por essa perspectiva de ser amado. Porque a obra que está sendo realizada não é sua. Você não oferece nada a Deus. É Deus que se oferece à pessoa. E a pessoa, então, sendo conduzida por essa graça divina, a ação do Espírito Santo que age na pessoa, ela é capaz de chegar à perfeição, a se aperfeiçoar. A obra é de Deus, não é do homem. Porque se fosse do homem, nós contaríamos como mérito. Mas diante de Deus não existe mérito, existe a graça. Pois o amor perfeito pressupõe que você ame a todos os homens igualmente, sem distinção. Então, é um amor aberto. Tudo aquilo que se fecha não conduz a Deus. É uma disposição, é uma abertura, é um consentimento à ação divina. É um amor aberto. Então, o amor perfeito pressupõe que você ame a todos os homens igualmente. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.